Oi, aqui é a Rafa. Seja muito bem-vindo a esse canal. Deixa seu like aí, hein? Sabe o que eu queria te falar hoje? Uma barreira muito grande que a gente tem hoje para um podcast é porque as pessoas falam que a gente vive um mundo, e vive mesmo, muito dinâmico, muito urgente, né? Muito. A gente vive uma urgência e uma mudança muito grande. E a gente vive um mundo de conteúdos, microconteúdo, conteúdo curtinho, né? Então, como é que geralmente como é que a gente se apaixona por um podcast e aí vai até lá ver, se você não tem ainda um hábito de consumir podcast? Você vê um pequeno corte, você se apaixona por aquela fala, por aquele conteúdo e fala, quero assistir mais. Nossa, que bacana, não conhecia isso, eu vou lá para conhecer. Isso aconteceu muito comigo. Eu sou uma consumidora de podcast, então não tenho problema de passar 4 horas ouvindo um podcast. Mas, quando eu acesso um corte que eu não conheço a pessoa, eu falo, caramba, que conteúdo bom, então eu vou lá assistir. Então, uma dica boa que eu te dou é invista em cortar o seu conteúdo. Corta o seu conteúdo em micro conteúdos e espalha ele nas suas redes. Grava mesmo, grava uma live, grava um podcast, faz conteúdos longos de 1, 2, 3 horas e depois você vai cortando e espalhando pelas redes. Porque em algum momento a chance de desse conteúdo viralizar é grande e a chance de alguém assistir um pedacinho do seu micro conteúdo e gostar e querer parar para ouvir mais sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre o que você está oferecendo e gerar mais conexão é muito grande. Tem gente que fala assim, Rafa, eu não consigo parar 2 horas para assistir um conteúdo, né, um podcast. Eu te falo que hoje a gente tem várias estratégias para isso, de colocar o podcast no modo um pouco mais acelerado, de realmente primeiro assistir alguns cortes para ver se vai conectar e depois assistir o podcast, de você assistir o podcast estando em outra atividade, porque isso também é bem bacana. Então, tá no trânsito, tá na academia, tá caminhando, já põe o podcast. Isso tudo vai ser uma boa forma de você conseguir consumir um conteúdo mais longo. Mas, com certeza, se você conectar com o conteúdo curtinho e gostar do podcast, você vai consumir o conteúdo todo de uma forma muito gostosa, muito suave e muito saudável. Eu falo que o podcast é uma fonte de conhecimento. Além de você se divertir, se inspirar com a história do outro, você aprende muito ouvindo pessoas que já passaram por uma caminhada, tiveram alguns prejuízos, alguns problemas e deram a volta por cima. Ou contornaram uma situação, ou tiveram um sonho e conseguiram vencer. Então, eu te convido a apaixonar por ouvir podcast, porque eu acho que você vai gostar. Um beijo.